polarização é uma estratégia da extrema-direita, é uma estratégia política que funciona, que é utilizada inclusive pela esquerda também, né? Mas o que mudou, eu acho, essencialmente entre uma coisa e a outra, a gente está acostumado com uma política que é uma política de eu sou como você, um representante político, um presidente vai falar eu sou como você, eu entendo os seus problemas, eu vou buscar soluções para os seus problemas. A narrativa e a essência bolsonarista e da extrema-direita é distinta. Ela é eu te entendo, eu entendo os seus problemas, eu sei quem causa os seus problemas e eu vou destruir quem causa os seus problemas. Tem muito mais a ver com enfrentamento do que com identificação. O grande desafio do Lula é como é que você concilia, por um lado, unificação e por outro lado, né, da sociedade e por outro lado, você efetivamente combater quem causa essa fratura. Acho que esse vai ser o grande desafio que está colocado. A diferença, me parece hoje, do que chamamos de polarização, do que acontecia antes no Brasil, é que agora é uma polarização, não é uma polarização entre uma esquerda democrática e uma direita democrática. É uma polarização entre um campo democrático e um campo antidemocrático. Essa polarização que está colocada na política brasileira hoje. Os partidários, os partidos, os apoiadores do presidente Bolsonaro em específico, são forças antidemocráticas. São forças, de alguma forma, autoritárias na política brasileira. Na primeira versão do lulismo, foi possível lidar com esses elementos, com uma certa conciliação de classes e de interesses em prol do governo continuar, e tudo aquilo foi um pouco acomodado. Hoje parece que esses interesses estão muito mais polarizados, a sociedade está muito mais radicalizada, e é muito mais difícil, inclusive por contexto econômico e social, conciliar todos esses interesses. De outro lado, se o governo Lula não entrega uma economia funcional, uma inclusão econômica, uma melhoria de condições de vida, ele se coloca em muito risco, né, para um retorno do bolsonarismo. Então nós temos um desafio político muito maior nesse momento, inclusive um desafio de entender quem será a nova direita de oposição ao lulismo. Uma parte dessa direita hoje está dentro do governo, mas ele precisa ter uma oposição que não seja o bolsonarismo, né? Ele precisa isolar a extrema-direita. Então, tanto no campo político quanto das políticas públicas, é um cenário muito mais desafiador e muito mais complexo, que a gente vai ver como que o governo vai se desembolar. Essa frente ampla, né, que se formou pela eleição, ela é uma frente ampla muito mais pela democracia do que propriamente pelo PT, pelo Lula. Então são pessoas que realmente são setores, né, econômicos, sociais, políticos, que querem a democracia e não querem um governo militar. E por isso que se formou essa frente ampla. Agora, a manutenção dessa frente ampla ao longo dos 4 anos vai ser muito difícil. Eu acho que uma coisa que a gente já consegue enxergar é que a classe política, o parlamento principalmente, por conta do seu fisiologismo, né, por conta dos seus interesses econômicos e políticos, já está majoritariamente junto com Lula. Então, se você olhar para a classe política, existe de fato um consenso aí de que todos vão embarcar também junto com Lula. Mas quando você olha para o nosso país, para a sociedade, para a população, você vê essa divisão ainda muito presente mesmo nos grupos sociais. Eu acredito que Lula tem sido bastante claro desde a campanha e principalmente depois das eleições que a proposta é que seja uma unificação pelas ações que vem fazendo. Então, a definição dos ministérios dele já é algo que traz uma resposta de como este governo está atuando. Eu não sei até que ponto também é interessante esse processo de centrar numa perspectiva de unificar. Mas talvez o que ele esteja fazendo é efetivamente mostrar a que veio. Retomada dos projetos sociais, colocando expoentes de cada área nos ministérios. As situações que aconteceram com as chuvas no estado de São Paulo, por exemplo. Um estado que tem um governador bolsonarista, um estado que tem grande parte das cidades com prefeitos bolsonaristas. Lula está lá presente e essas administrações estaduais e municipais se dando conta de que o governo federal está governando para o cidadão e não governando desde interesses políticos para amigos.
Eu diria que são 2 desafios principais. Um soa quase óbvio, que é recuperar o rumo em cada política pública, em cada campo de política pública, um ministro do meio ambiente que cuide do meio ambiente, um ministro da educação que cuide da educação, uma ministra da cultura que valorize a cultura. É voltar a que o Estado cumpra o seu papel de atender a população e cuidar das áreas de política pública que antes estavam sendo destruídas. O governo Bolsonaro não era uma discussão sobre como lidar com a educação ou como lidar com a cultura. Não, era a anti-educação, era a anti-ciência, era a anti-cultura. Agora tem o óbvio que é voltar a ser pró-ciência, pró-educação, pró-cultura, e aí o campo político brasileiro pode discutir como fazer isso. O próximo desafio é como é que a gente, ao longo dos próximos 4 anos, tem a mesma preocupação que a gente teve nos últimos 4, que é a democracia está sob ataque. Ela continua sob ataque. Então, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir avançar no ataque, mas a gente se manter na defesa. Nos últimos 4 anos, todo mundo, quem trabalhava com educação, quem trabalhava com direitos humanos, com sociedade, com qualquer assunto, estava na zaga, estava na defesa, protegendo a democracia. Quando a gente ganha a eleição, é natural que as pessoas, agora eu vou avançar em democracia, agora eu vou para o ataque, agora eu vou avançar em educação, agora eu vou avançar em direitos humanos, agora eu vou avançar na pauta racial. E é importante que isso aconteça. Só que se for todo mundo para o ataque, em 2026 a gente vai tomar uma goleada de novo. Então acho que esse é o desafio central. Quando houve a redemocratização, nos anos 80, o Brasil manteve uma série de entulhos autoritários da ditadura que no bolsonarismo eles mostraram sua cara. Nós não fizemos uma desmilitarização da polícia. Nós mantivemos uma série de privilégios das Forças Armadas, dos exércitos. E mesmo na vida cotidiana, o Brasil foi marcado por uma lógica privatista, avessa à democracia, quando, por exemplo, nós pensamos na proliferação de condomínios no país, condomínios fechados, com acesso restrito, em que dentro deles não vale a mesma lei que funciona do lado de fora. Isso é muito um princípio do bolsonarismo, o princípio de que alguns cidadãos valem mais do que outros. Isso está muito arraigado na sociedade brasileira. Então, desbolsonarizar o Brasil diz respeito a uma série de esforços políticos, mas também do campo da vida social. Eu acho que, comparando com o governo Lula 1 e 2, no início dos anos 2000, a gente vê uma pequena diferença entre o apoio que ele tinha naquela época e o apoio que ele tem hoje. Basicamente, naquela época ele tinha apoio da comunidade evangélica, da comunidade religiosa, e não tinha o apoio necessariamente dos militares, mas não tinha um contra-ataque, né? Não tinha uma oposição vinda dos militares. E acredito que esse é o principal cenário quando a gente vai olhar para hoje, quando a gente quer falar de uma redemocratização brasileira. O setor econômico, né, o mercado, ele sempre foi meio oposição aos governos de esquerda e ao governo Lula. Então ele não se movimentou nesses últimos anos. Mas os militares e a comunidade religiosa hoje, atualmente, fazem oposição ao governo Lula e são os principais grupos onde a gente tem que olhar se a gente quer falar de redemocratização. Se a gente vai falar de redemocratizar o Brasil, a gente tem que entender como é que a gente faz para olhar para esses 2 grupos e, de fato, trazê-los para um lugar mais democrático, menos radicalizado, menos de romper mesmo com as instituições. Talvez o grande desafio mesmo do governo Lula, que a meu ver sempre foi, desde o primeiro governo, é um desafio comunicacional. É como mostrar para o brasileiro o processo político e como as ações políticas são representadas aí. Como se dá a formação política. É explicitar como que um governo popular faz uma gestão pública, cuida da política como arte para a cidadania, para o cidadão. E isso Lula não teve o menor cuidado nos primeiros governos. Então, as pessoas tinham acesso a políticas públicas, mas não sabiam que eram políticas públicas. O grande desafio para chegar no processo de redemocratização e de as pessoas estarem compreendendo o que o governo federal está fazendo é um desafio de como o governo trabalha a sua comunicação. De fato, as forças antidemocráticas no Brasil, ou que se propõem
lidar com os problemas brasileiros de uma forma antidemocrática tem apoio popular. Isso não significa dizer que a maioria da população brasileira seja antidemocrática, mas as propostas que essa direita antidemocrática está apresentando têm apoio popular. Então, um segundo desafio é, de fato, conseguir apresentar alternativas concretas para os problemas que as pessoas vivem, de uma forma que elas compreendam e que elas entendam que concretamente vai ter impacto nas suas vidas. A ultradireita no mundo e no Brasil está conseguindo conversar com as pessoas. E esse é um desafio enorme do campo democrático brasileiro. Esquerda incluída, direita democrática incluída, é voltar a disputar mentes e corações da população que vive uma precariedade muito, muito grande nas suas condições de vida. Existia muita expectativa na região pela retomada do governo, ou retomada da democracia no Brasil, que se transformou num retorno do presidente Lula, mas a expectativa maior na região era não fortalecer uma força como o Bolsonaro. Obviamente existe um apreço da região pelos governos anteriores do presidente Lula, mas agora é um outro contexto, exatamente. Ao mesmo tempo existe uma pressão da região por uma renovação da esquerda brasileira. É importante que o presidente Lula retorne com novas agendas e com uma oxigenação da esquerda. Então, de alguma forma, existe a expectativa na região, e o Brasil é um país continental que sempre liderou as articulações políticas da região no cenário internacional. E agora retomamos um pouco linhas básicas do multilateralismo, e o Brasil tem um papel, mas a agenda climática é outra, a agenda social no mundo é outra, os desafios são outros, a agenda de defesa dos direitos das mulheres e de defesa do combate ao racismo no Brasil, por exemplo, é outra, de 20 anos atrás, quando o presidente Lula foi presidente da primeira vez. Então, espera-se uma atuação do Brasil no cenário internacional, principalmente em temas sociais e de direitos humanos, com uma outra perspectiva. Eu acho que a afirmação do Lula agora tem que ser, e vai ser, uma afirmação de nós somos uma potência democrática. Nós aprendemos como combater o extremismo, a extrema-direita aqui. Nós vencemos e vamos continuar e vamos conter esse problema. Eu acho que essa é a afirmação que o Lula tem que se colocar para fora, e tem já feito sinalizações de se colocar como uma liderança para juntar os países democráticos que estão na defesa, que estão sob ataque, que a democracia está sob ataque, e colocar nesse lugar. Então eu sinto que no nível de governo, né, de Estado, eu acho que essa é um pouco a perspectiva que o Lula está apontando. Vamos entender como isso vai se desenrolar. E eu acho que no campo da sociedade civil, a gente incubou uma série de soluções, de estratégias, de tecnologias, de olhares. O Brasil é muito vanguardista, por exemplo, na parte de WhatsApp, que é um campo de batalha muito necessário dentro da democracia. O Brasil tem marcos regulatórios em relação à internet que são relevantes. O Brasil tem uma experiência em lidar com conservadorismo, por exemplo, no âmbito, no grande ecossistema evangélico, que é uma questão que está iminente em vários países do mundo, né? Então tem várias coisas que a sociedade civil brasileira está aprendendo a fazer, aprendeu a fazer, que é possível de compartilhar em outros países do mundo. Eu acho que também, nesse sentido, o governo Lula se renova como uma liderança internacional, que é algo que foi muito marcante nos dois primeiros governos Lula, mas agora com algumas características específicas, e eu acho que uma muito forte é a questão ambiental, né? A questão da crise climática, ela é uma evidência hoje, ela é algo corriqueiro e comum na agenda da diplomacia, na agenda internacional, e o governo Lula está caminhando, a meu ver, muito acertadamente, buscando ser uma referência nessa questão do clima, na questão da proteção da Amazônia, na questão ambiental, nesse debate internacional. Isso pode, sim, contribuir para que o governo Lula, né, consiga exercer uma liderança nesse próximo período, e essa liderança tem a ver também com se encaixar na disputa atual geopolítica entre a democracia e algumas ditaduras. Acho que até o papel que está tendo em buscar uma solução de paz para a guerra da Rússia contra a Ucrânia já sinaliza possibilidades nesse sentido. A política externa que o Lula e o governo do PT, junto com a Dilma, implementaram durante os 13 anos,
foi muito criticado durante as eleições, seja pela extrema-direita, seja também por um campo mais de centro, etc. Principalmente, né, no trabalho do BNDES com os outros países latino-americanos. Muito no entendimento, né, numa lógica muito simplista de que o dinheiro do brasileiro está indo financiar países comunistas. Então, qualquer tipo de ação que o Lula possa fazer, que esse governo possa fazer de integração latino-americana, vai ter muita barreira interna mesmo, dentro do Brasil, uma barreira mesmo de comunicação, de mobilização, para que isso não seja uma política de Estado, né? Que não seja de fato uma política do governo Lula. O principal desafio dele vai ser mais interno mesmo, de como comunicar isso e de como levar isso para a população brasileira sem que isso entre no jogo da polarização e acabe prejudicando também a imagem do governo. A reestruturação da diplomacia brasileira, já assumindo os seus espaços internacionalmente, é muito importante e tem sido feito. E, certamente, a questão do BRICS. A gente sabe que o BRICS foi um dos motivos, né, do golpe, do impeachment, de todo o posicionamento, do avanço das transnacionais, né, patrocinando uma extrema-direita dentro do Brasil. E isso, quando a gente tem a proposta do Lula reestruturar essas relações, né, com as relações Sul-Sul, seguro isso vai se dar, com certeza.